Oi, Capricórnio, tudo bem? Essa é a sua leitura para o mês de outubro. Vamos ver quais são as energias e tendências para vocês. Enquanto as cartas se revelam, deixa a sua energia aqui nesse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e aproveita para me acompanhar nas outras redes. Se sentir que essa leitura é só um chamado do que pode ser muito mais profundo, o link para sua consulta particular está no descritivo desse vídeo. É só me chamar para a gente agendar um horário para você. Vai ser um prazer e uma honra poder contribuir com a sua jornada de vida. Me trouxe uma energia de família, tá? De questões de família e principalmente da sua relação com o seu pai. Tem algumas coisas que me trouxeram essa energia de pai, de uma figura masculina paterna, né? Até aqui embaixo desse oráculo saiu o Pai Celestial, então tem... Eu vou até puxar essa carta porque ela me chamou a atenção. E eu acho que vai ser importante trazer o direcionamento dela aqui. Mas tem uma coisa sobre, no mês de outubro, você vai perceber que a sua relação com o seu pai tá mais forte, existe um estreitamento maior dos laços, se ele não era muito presente na sua vida, se ele nunca foi muito próximo, assim, de você, né? Se vocês não tinham tanta intimidade, não tinham um relacionamento próspero, tá? Relacionamento próspero e próximo, vocês vão perceber que tá mudando, sabe? Que tem um aumento. As raízes com o aumento aqui, né? Tem uma coisa que, tipo, apesar de todas as diferenças, apesar das nossas divergências do passado, ainda existe raízes que sustentam a nossa relação, sabe? E tem uma possibilidade de crescer, de aumentar, tem uma maior proximidade. E aqui veio a figura de um pai, mas pode ser alguém da sua família, tá? Que normalmente não tinha tanta ligação, mas você tá percebendo que as coisas que estão acontecendo tá aproximando vocês, sabe? Pode ser energia de irmãos também, veio energia de irmãos. Aqui foi interessante, veio o Pajem de Copas, o Rei de Paus e o Cavaleiro de Paus. Então a gente tem uma figura mais velha, né? O Rei de Paus, como se fosse o pai. O Cavaleiro de Paus, que pode ser o filho mais velho. E o Pajem de Copas, o filho mais novo, sabe? Tem uma coisa de gerações aqui que estão se ajudando de uma forma energética, sabe? Por mais que tenha diferença de idade, por mais que tenha diferença de conceitos, né? De crenças, tem uma coisa que um contribui para o outro aqui. Aqui me vem como se fosse uma família mesmo, sabe? O pai e os filhos. Um filho mais novo, mais sonhador. Aí o mais velho, muito criativo, né? Do elemento fogo também, né? E esse Rei de Paus vem com o elemento fogo também. Então pode ser uma pessoa mais sensível, mais jovem, e outra, sendo o filho mais velho, uma pessoa mais cheia de iniciativa, sabe? Cheia de tomar atitudes, de criar as coisas de uma forma apaixonada, uma pessoa aventureira. E tem uma coisa assim, tipo, você vai descobrir que seu pai é bem parecido com você. Você tem uma visão do seu pai, mas é como se vocês fossem ter trocas, conversas, onde você vai saber que quando ele era mais jovem, ele era muito parecido com você agora, sabe? Ai, não sei, tem uma coisa bonita aqui, tem uma coisa de perdão, tem uma coisa assim de... Parecia que tinha um afastamento emocional, parecia que nunca ia dar certo e de repente dá. E de repente, por consciência desse pai e sua consciência, vocês percebem que ainda dá para cultivar essa relação, ainda dá para ter uma aproximação.
estabelecendo os limites saudáveis, é claro, porque tem uma coisa assim de tudo bem vocês se aproximarem, isso é muito bom para vocês, mas você tem que saber dizer não e você tem que saber dizer sim nas horas certas, tá? Porque tem uma coisa de um passado que foi pesado entre vocês. Pode ter tido o chicote com o urso aqui, a cruz tá me vindo uma coisa assim de podia ter agressividade, podia ter um comportamento abusivo, podia ter um comportamento assim que era dolorido, sabe? Que fazia vocês sofrerem e que podia ser uma pessoa assim que... Esse pai, no caso, né? Esse urso tá vindo como essa figura paterna, né? Uma pessoa que era intolerante, uma pessoa que não aceitava a sua sensibilidade, que foi muito dura com você, sabe? Que foi realmente, assim, um pouco carrasca em como te criou, né? De colocar muito de castigo, de, às vezes, ter agressividade física, sabe? Tem alguma coisa assim, até porque saiu o chicote aqui, né? Então tem uma coisa, assim, de machucar o outro. E, às vezes, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente... Mas às vezes pode ser físico também, né? Aquela cultura de que... dos pais que batiam nas crianças, né? Essa coisa que... Meu Deus. Sei nem falar disso, porque pra mim é uma coisa absurda. E então você vai perceber que... Bom, eu vou falar isso que é o que tá vindo, tá? Esse relacionamento com o pai melhorando, tá? Se fortalecendo, apesar de tudo que aconteceu no passado. Importante que você viva o aqui e o agora, o que está acontecendo agora, tá? Tem uma coisa de que esse pai está se reaproximando, ou esse pai ele tá se mostrando mais presente porque ele realmente quer, tá? Porque ele colocou a mão na consciência, percebeu que errou com você no passado, se pudesse e tivesse consciência, a mesma consciência que tem hoje, não teria feito aquilo com você, né? Então tem uma coisa, aproveita o momento presente, vocês têm que viver o agora, por isso o perdão é importante, porque o perdão, você perdoa a si mesmo, perdoa a outra pessoa, né? E você se liberta da dor, você se liberta do passado e se permite viver o que está acontecendo agora, né? Qual é a energia do momento? Sem ficar presa a tudo que aconteceu no passado, porque machucou, porque doeu, porque feriu, porque te dói até hoje, se você parar para pensar. Mas e o que está acontecendo agora? Isso é uma grande vitória, né? Isso é uma coisa muito, muito positiva. E aí vocês vão ficar muito questionadores, sabe? Do porquê que isso está acontecendo agora? Por que ele está fazendo isso? E tem até uma dúvida, né? Não, mas será que ele não tá querendo me manipular? Será que ele não quer alguma coisa de mim? Será que ele não tá com algum interesse por trás disso? Porque pode vir de uma natureza, assim, do passado, entendeu? Ele já pode ter sido assim. E não que era a natureza dele, né? Mas a forma como ele foi criado, né? No tempo que ele foi criado, que era uma outra cabeça, outra cultura, outro jeito de agir, que falava que era certo... Ele foi ensinado a ser desse jeito, né? A se formar desse jeito e a passar adiante isso que ele aprendeu. Então tem muito vocês se perguntando por quê? Por que isso agora? Por que ele tá se aproximando agora? Sabe? Tem realmente caramba, eu quero entender por que isso tá acontecendo exatamente agora, quando eu tô nesse momento de vida, quando isso tá acontecendo comigo, quando eu virei pai, por exemplo, sabe? Quando eu tô tendo a oportunidade de ser pai também, sabe? É interessante essa energia. Porque me vem muito a energia de reconciliação, de perdão, sabe? E as coisas mudando para melhor, porque quem fez mal ao outro no passado colocou a mão na consciência, entendeu, percebeu que não agiu da melhor forma, sabe? Tem uma consciência de reconhecer os erros, tá? Reconhecer os erros e se responsabilizar por eles também.
Bom, aí veio a energia da vidente. Veja além da sua situação atual. Veja além do que está acontecendo agora, né? Então tem muito mais que você ainda não consegue ver, ainda não consegue entender, porque tá num espaço místico, né? Tá num espaço mais espiritual aqui da coisa, do porquê que isso tá acontecendo agora, por que isso é necessário. Olhe além de sua situação atual, eleve sua vibração e concentre-se no amor. A clarividência não se trata apenas de prever o futuro, é sobre ser capaz de ver com clareza o suficiente para criar o seu melhor destino. Você está sendo encorajado por seus guias e anjos ancestrais a ver além do que você pensa que está acontecendo agora. Não permita que seu ego ou dúvidas joguem com você. Em vez de se ver como preso ou perdido, saiba que você está em um espaço de retenção energético, enquanto o universo recalibra um caminho que é mais favorável para você. Anjos de luz estão atualizando sua energia para que suas experiências sejam mais agradáveis. Você está se movendo em direção a algo extremamente edificante e esclarecedor. Então fique calmo e mantenha seus olhos no prêmio, no que você quer alcançar, atingir. E tem uma coisa assim de que você só vai saber mais pra frente. Você vai entender o porquê isso tá acontecendo agora, mas vai ser mais pra frente. Não tá próximo de acontecer. Essa resposta que você quer. O Pai Celestial. Confie que seu caminho está se desenrolando exatamente como precisa. Você tem um relacionamento pessoal com o Grande Pai. Saiba que Ele o está guiando com amor. Você é um co-criador de sua vida e cada pensamento, sentimento, intenção e emoção que tem está criando o caminho à frente. Com isso dito, não é necessário saber todos os detalhes do que vai acontecer diante de si. Quando essa carta aparecer, você estará sendo guiado a recuar e sair do seu próprio caminho, porque há um poder maior que não está apenas ao seu redor, mas dentro de você, e o Pai Celestial está criando a melhor experiência imaginável. Aceitar isso permitirá que uma energia milagrosa entre em sua vida. Portanto, veja as coisas de uma perspectiva mais elevada, como a águia aqui nessa carta. Essa carta também pode aparecer quando houver oportunidades de melhorar a conexão com seu pai. Se a figura de seu pai estiver no céu, saiba que seu espírito está se aproximando. Se ele estiver na terra, há uma oportunidade de curar algo, seja passado ou presente. Então é isso que eu tenho para vocês, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê numa próxima. Um beijo e até mais.